Muito boa tarde a todas, a todos. Eu quero cumprimentar o professor Bruno Sobral, que coordena esse painel e, sobretudo, que realizou, ao lado de outros professores, enfim, membros da comunidade acadêmica da UERJ, esta rede ProRio, que deflagra hoje as suas atividades, na verdade, dando continuidade, aprofundando um conjunto de outras ações que já vêm sendo desenvolvidas aqui na UERJ, com a presença do Bruno, com a liderança do Bruno, em torno do debate sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Vou saudar aqui minha amiga Jandira, querida companheira, Luiz Paulo e Ferreirinha também, meus colegas da Assembleia, hoje excepcionalmente à minha esquerda aqui na mesa. Enfim, eu queria cumprimentar todos e todas, o reitor da UENF, meu amigo Luiz Passoni, enfim, todas as pessoas que vejo aqui, muitas das quais sempre nos encontramos em debates, em jornadas, em lutas, em defesa da universidade pública e do próprio desenvolvimento do Estado. Uma saudação sempre muito especial ao senador Saturnino Braga, uma saudação muito fraterna e respeitosa. Espero que a professora Jaqueline Moll já tenha conseguido entrar em contato com o senhor, porque ela queria fazer aquela pesquisa sobre a qual conversamos. De qualquer maneira, agradeço sua mediação. Olha, eu quero saudar, claro, essa iniciativa, Bruno, e como você nos provoca nesta mesa sobre visão estratégica para o Rio e o papel da classe política, queria assim, destacar alguns pontos que me parecem podem contribuir para esse debate. Eu falo de dois lugares que eu gosto de ressaltar. O lugar de professor da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, onde eu atuo há muitos anos na linha de políticas públicas de educação e percebo que a Rede ProRio se insere numa rede mais ampla que integra desenvolvimento e educação na iniciativa do nosso professor Teotônio dos Santos, enfim, nosso sempre eterno professor. E ao mesmo tempo o lugar de deputado do Estado do Rio de Janeiro, onde atuo em frentes muito próximas a esse debate aqui, seja na Comissão de Educação, seja na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Economia, que eu presidi na legislatura passada, e hoje atuo como vice-presidente sob a presidência do deputado Renan Ferreirinha, CPI da crise fiscal com o Luiz Paulo, enfim, uma série de comissão especial recentemente instituída para acompanhar a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, com base na lei complementar que nós votamos na Assembleia em dezembro do ano passado. Enfim, então, uma série de debates que nós já fazemos nessas comissões, que eu vou tentar trazer alguns pontos para essa discussão. O primeiro deles, que eu separei, acho importante que se faça um esforço ainda maior, não que não venha sendo feito, mas um esforço por um ainda maior, no sentido de que a gente possa produzir, ainda que pontualmente, unidade, um certo padrão de unidade na classe política, nas representações políticas do Estado do Rio de Janeiro, seja ela a representação no Congresso Nacional, aqui temos a Jandira, sejam as representações na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, em torno de temas que são estratégicos para o desenvolvimento econômico do Estado. Penso, por exemplo, no clássico debate, mas não ainda vencido, sobre a tributação do ICMS do petróleo apenas no destino e não na origem, no consumo e não na produção, o que afeta sensivelmente a economia do Estado. Penso no outro ponto que pode nos unificar, e aliás a CPI da crise fiscal já está tentando, houve duas agendas que foram desmarcadas em função de outros problemas, mas a tentativa de discutir com a bancada do Estado do Rio de Janeiro, do Congresso Nacional, a questão das compensações da Lei Candir, lei que está em vigência no Brasil desde 97, e que produz um estrago significativo na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e de outros estados também. Há estimativas, inclusive, que dão conta de que desde o início de vigência da lei, cerca de 20 anos, aproximadamente um pouquinho mais, o Rio de Janeiro já teria perdido algo em torno de 50 bilhões de reais, que tem perdas sistemáticas por ano de 4 bilhões de reais, tendo em vista que as compensações feitas ao Estado anualmente são irrisórias face ao que deveria receber, girando em torno de 150 a 160 milhões de reais ano. Portanto, esse é um outro tema que
pode permitir, ou pode suscitar, ainda que pontualmente, um certo nível de unidade da representação política do Estado. Outro tema que eu trago nesse aspecto da unidade é a questão da política de conteúdo local na indústria naval, né? A perda desse componente na indução das atividades econômicas desse setor produz também um drama no Rio de Janeiro. Nós perdemos no Brasil pelo menos 60 mil empregos no setor naval, pelo menos, dos quais pelo menos a metade no Estado de Janeiro, com a supressão progressiva da política de conteúdo local na indústria naval. Portanto, esse é um outro tema que pode permitir uma certa unidade, uma certa aproximação da representação política do Estado. Lembra ainda o debate sobre o Comperj, né? O debate sobre o Comperj e o entendimento que, afinal de contas, vai ser o Comperj, que já foi apresentado à sociedade fluminense como um polo petroquímico, com a possibilidade de ter uma intervenção importante no beneficiamento no refino do petróleo, óleo bruto. Entretanto, essa ideia parece estar se afastando cada vez mais. Então, qual o debate que fazemos no Rio de Janeiro, de que forma esse debate pode unificar a classe política, tendo em vista que o Comperj, sobretudo para o leste fluminense, mas para o conjunto do Estado, é absolutamente central. Afinal de contas, vamos nos conformar com a política de nos tornarmos novamente meros exportadores de matéria-prima bruta, ou vamos ter investimentos em beneficiamento e em refino do Estado de Janeiro e outros estados brasileiros. Portanto, é um primeiro ponto, né? Trabalhar com temas, com pautas que possam produzir um certo nível de unidade no debate político entre a representação do Estado. Insisto, não que isso não venha acontecendo, não falo aqui de nada original, mas apenas pontuando alguns elementos que poderiam produzir essa unidade. Segundo aspecto, no caso do Rio de Janeiro, fizemos recentemente uma audiência em que esse tema apareceu, audiência com as universidades federais, com os institutos federais, alvo de sucessivos ataques por parte do governo federal nesse momento, sobre o nível de responsabilização que deve ser cobrado aos governantes, ao Poder Executivo Estadual, no tocante, por exemplo, à forma pela qual executa o orçamento público. Não é admissível que não haja nenhum tipo de sanção grave a um governo que possa praticar de maneira irresponsável, como praticou durante vários anos, a política de isenção tributária, sem critérios, sem transparência, enfim, sem instrumentos de aferição das contrapartidas possíveis decorrentes desses benefícios fiscais concedidos. E quero aqui me apressar e dizer, não considero que a isenção fiscal seja um mal em si. Não quero demonizá-la. Ao contrário, se planejada, se tratada com transparência, com critério, ela pode ser indutora de desenvolvimento em vários momentos, em vários setores, em várias regiões. Mas o que aconteceu no Estado não foi outra coisa. Então, em que medida se pode ter podemos ter dispositivos, elementos que responsabilizem de forma mais drástica os governantes que a pratiquem de forma criminosa, como aconteceu no Rio de Janeiro, em intervalo de tempo de quase 12 anos. E, ao mesmo tempo, as questões relacionadas ao não cumprimento contumaz de percentuais vinculados a áreas como a educação, como a saúde, como a ciência e tecnologia, que o Rio de Janeiro tem sido o zeiro e vezeiro de não cumprir esses percentuais, seja os 25% da educação, seja os 12% da saúde, seja os 2% das receitas tributárias vinculadas à FAPERJ. Portanto, é um segundo elemento que quero trazer aqui, porque, na verdade, isso repercute também sobre o desenvolvimento do Estado, não apenas sobre a prestação desses serviços, a garantia desses direitos, como isso também faz girar a economia, faz girar a roda da atividade econômica no Estado. Um terceiro ponto que me parece importante, e isso tem a ver com constante debate que tenho feito com o Bruno, também com o Mauro Osório. Mauro está por aqui, não? O Mauro Osório foi citado aqui, que é o fato de que no planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro, a gente possa, afinal de contas, tratar com cuidado algumas áreas que são potencialmente fortes para o desenvolvimento do Estado. Aqui cito três, sem pretender esgotar o tema. Cito a área do turismo. Aliás, ontem ou anteontem tivemos a notícia de que, afinal de contas, a Unesco acolheu a candidatura de Paraty e da Baía da Ilha Grande como patrimônios mundiais, né? A decisão será no Azerbaijão no mês de junho, mas assim, a admissibilidade da candidatura foi aceita recentemente. Portanto, que políticas o Estado vai engendrar, vai formular no sentido de fortalecer
atividades ligadas ao turismo, nessa e outras regiões. Portanto, o turismo, a economia criativa de modo geral, né? Esse é um estado da criação, esse é um estado do pensamento criativo, esse é um estado das atividades culturais, das artes, portanto, a chamada economia criativa. A inovação tecnológica, né? Como fator indutor do desenvolvimento econômico. A inovação tecnológica tem em vista que nós temos um estado que contém um dos mais importantes, se não o mais importante acervo de instituições federais de pesquisa, de inovação, de ciência, portanto, ou seja, de que maneira as políticas de desenvolvimento do Estado levam em conta as possibilidades de explorar outros veios, né, que não aqueles aos quais tradicionalmente nós temos ficado vinculados, a cadeia do óleo e gás, né, o setor metal mecânico do sul fluminense, enfim, entre os dois exemplos, talvez os dois exemplos mais gritantes. Um outro aspecto que quero acrescentar nesse meu tempo que acho que é fundamental e está diretamente vinculado ao debate que queremos fazer aqui, e inclusive já me pronunciei na tribuna sobre isso, é espantoso como não se vê o governo do Estado sair em defesa do parque científico do Estado que está sendo atacado. É espantoso, né? Não importa que não sejam as universidades estaduais, estas também vivendo situações ainda muito difíceis, né? Nós sabemos o quadriênio que foi o quadriênio passado, mas eu me refiro a esses ataques que estão sendo feitos agora, né? Cortes drásticos no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, cortes drásticos no orçamento das universidades federais, e o Rio de Janeiro tem 4 universidades federais, além das nossas estaduais, Passoni, além da UERJ, da UERJ, da UENF, da UESO, além da nossa FAPERJ, além do CEPERJ, nós temos o FRJ, nós temos a minha UF, nós temos a Unirio, nós temos a Rural, sem falar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no Instituto Federal Fluminense, vizinho da UENF, sem falar no acervo enorme de institutos federais de ciência e de pesquisa, eu me refiro ao INFA, ao LNCC, ao CBPF, à Fiocruz, ao Observatório Nacional, ao MAST. Ora, essas são instituições muito importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também para o desenvolvimento cultural, social e econômico. Vou dar um exemplo entre tantos outros. Os 5 anos de fechamento da Universidade Gama Filho, no bairro da Piedade, foi fechado em 2014, produziu um efeito devastador na economia daquela região. O bairro da Piedade, Encantado, Quintino, Grande Méria, enfim. Portanto, o desenvolvimento das universidades, dos institutos de pesquisa, está diretamente atrelado à questão da ciência da pesquisa, por óbvio, mas tem uma repercussão enorme, né, no funcionamento, na dinâmica de várias atividades econômicas que decorrem diretamente dessas instituições. Aliás, em vários campi dessas instituições, em algumas cidades do interior do Estado, a economia gira fundamentalmente em torno do funcionamento dessas unidades, desses polos, desses campos. Portanto, é espantoso, Ferreirinha, que o governo do Estado ainda não tenha se pronunciado, tenha saído em defesa. A gente nem se espanta sabendo do perfil do governo, mas, de qualquer maneira, isso tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com a arrecadação, tem a ver com geração de receitas. Outro aspecto ainda que quero mencionar, ainda no meu tempo, é o que temos conversado já há algum tempo, e eu acho que a Rede Pro Rio demarca também uma iniciativa emblemática nesse sentido. Ou seja, se nós passarmos em revista as faculdades de economia do Estado do Rio de Janeiro, os programas de pós-graduação em economia do Estado do Rio de Janeiro, nós veremos como raridades linhas de pesquisa voltadas para o desenvolvimento da economia fluminense, linhas de pesquisa voltadas para o desenvolvimento econômico regional do Estado. Portanto, eu acho que seria fundamental também, veja aqui a presença da direção da FAPERJ. Aliás, amanhã convido todos e todas às 9 horas da manhã, uma nova audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a FAPERJ, desafios e perspectivas. Essa aqui é a segunda maior agência de fomento estadual do Brasil. É muito importante que a FAPERJ possa ter um papel mais robusto, né, na indução de pesquisas voltadas para a economia fluminense, na indução de trabalhos, na concessão de bolsa de iniciação científica, taxas de bancada adicionais para programas de pós-graduação que possam se dedicar de maneira mais enfática a estudos relacionados ao desenvolvimento da economia fluminense. Portanto, fiz aqui um esforço, Bruno, de reunir 4 ou 5 pontos que podem ter a ver, eu acho que tem a ver com o esforço de trabalho que a Rede Pro Rio pretende empreender, na verdade, dar sequência para esse novo formato institucional. Eu me lembro, Luiz Paulo, daquele fórum que nós produzimos, Luiz Paulo,
Mink e eu, que passamos uma temporada discutindo na Assembleia alternativas, desafios. Tivemos na UERJ, inclusive, você esteve lá, Mauro Osório esteve lá, entre outros participantes. Mas, de certa maneira, eu quero aqui acreditar que a Rede ProRio também decorre um pouco dessas interações que nós tivemos nesse último período. Portanto, fazer aqui esse tipo de manifestação, trazer essas contribuições. Acho que esses 5 pontos, primeiro, recapitulando, aqui a questão dos pontos centrais que podem ser decisivos para a arrecadação do Estado, que podem produzir unidade da representação política. Segundo, a adoção de mecanismos que responsabilizem mais drasticamente os governos do Estado em relação a políticas irresponsáveis, se não criminosas, quanto à execução orçamentária. O aprofundamento de veios de desenvolvimento econômico, até hoje inexplorado ou mal aproveitados, como aqueles que eu citei, economia criativa, entre outros. Também a questão relacionada à defesa do Parque Científico Federal no Rio de Janeiro, o estadual nem se fala, como fator também de desenvolvimento econômico. E, por último, a questão do investimento, do fomento a estudos e pesquisas sobre a economia fluminense. E, para concluir, quero aqui dizer o seguinte: a opção feita pelo Estado do Rio de Janeiro, ao aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo ilegítimo de Temer, após a votação da Lei Complementar 159 de 2017, não enfrenta estruturalmente o grande problema econômico do Estado. A adesão ao regime de recuperação fiscal não produz nenhuma receita nova para o Estado. Na verdade, esse período de 2017 a 2020, e com uma eventual e talvez possível prorrogação da adesão do Estado até 2023, esse período de 6 anos não será capaz de induzir ou de fomentar a geração de receitas novas, de arrecadações novas para o Estado do Rio de Janeiro. O grande problema do Rio de Janeiro, em termos macroeconômicos, não refiro aqui ao aspecto moral, às páginas criminais. Do ponto de vista macroeconômico, o grande problema do Estado é a geração de receitas novas, duradouras, longevas, robustas. A adesão ao regime de recuperação fiscal não proporciona isso. Na verdade, é um alívio momentâneo, nas despesas que o Estado tem com o pagamento da dívida, mas a dívida segue contando, a dívida segue se acumulando. Ao cabo de 4 anos, ou seja, de 2023, se a gente não tiver efetuado, a gente tiver implementado um projeto estratégico de desenvolvimento que nos permita, no curto e médio prazo, ampliar a arrecadação, nós estaremos talvez numa situação ainda mais dramática do que aquela que nos induziu à adesão ao regime, não com o nosso voto, inclusive, porque o Luiz Paulo, na ocasião, não votamos nessa proposta. Portanto, fazer aqui essa ressalva, agradecer ao convite e espero que essas contribuições tenham alguma serventia para o debate que a gente no Rio passa a fazer agora de forma mais sistemática. Obrigado.